chegando ele, nosso professor, analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde a Sandro Rodrigues na técnica. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Vamos hoje dar uma olhada em dois fatos interessantes que ocorreram recentemente. Um envolve o presidente Bolsonaro, outro envolve um ouvinte aqui em Caruaru, ouvinte de rádio. Na Europa, o presidente, perguntado por um jornalista, disse que não tinha vergonha na cara, que o jornalista não tinha vergonha na cara, em vez de responder ao repórter, ao menos com educação. Em Caruaru, o ouvinte de rádio acusou o jornalista de perseguir o presidente Bolsonaro nas suas falas e críticas. E não faz muito tempo, apoiadores do presidente foram às redes sociais para acusar outro radialista pelo mesmo motivo, por ter feito crítica ao presidente da República. O que esses fatos têm de semelhante ou de igual, de ser a mesma coisa? Nos dois casos há um elemento comum. Falta argumento. Nem o ouvinte explica por que o jornalista não pode fazer crítica, ou se a crítica está indevida, nem o presidente sequer se deu o trabalho de responder ao que o jornalista estava perguntando. Então não tem argumento. Só tem o ataque à pessoa do repórter, o ataque à pessoa do comentarista ou do jornalista, e aí a gente vê que tem uma coisa fora de lugar. O que é que está fora de lugar? O que está fora do lugar é a democracia. Na democracia, o normal é a liberdade de expressão. Todos podem falar, todos podem dar opinião, todos podem perguntar, todos podem desconfiar, todos podem até acusar ou atacar. A lei existe para conter a calúnia, a difamação, a injúria, a fake, né, a notícia falsa, a mentira. Porque a democracia não quer dizer casa de mãe Joana. Não tem direito sem limite. Quem fala é responsável pelo que diz e pode pagar multa se ofender os outros ou até ser preso a depender da gravidade do que fale, do que diga. Mas não é na lei que a gente vai ver que tem algum problema. O problema está na cabeça do presidente quando agride os jornalistas e está na cabeça do ouvinte quando ataca repórter, quando ataca comentarista. O problema é eles acharem, presidente e ouvinte, que não precisam ter argumentos. Que basta o ataque pessoal, acusar sem provas e o desaforo, a falta de civilidade. Esses comportamentos não são civilizados, porque não enxergam na outra pessoa o direito de falar e de dizer o que pensa. E isso, como direito, vem desde 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem por ocasião da Revolução Francesa. Esses comportamentos não são democráticos porque não se faz democracia e participação da sociedade com todas as pessoas falando e pensando igual. A democracia é feita de opiniões e pensamentos contraditórios, divergentes e até opostos. Se não, bastava um reizinho dono da verdade e tudo seria resolvido. Faz, portanto, 232 anos da Declaração da Revolução Francesa a favor do pensamento livre e da liberdade de expressão como elemento democrático, como parte das sociedades participativas que respeitam o cidadão. O presidente e o ouvinte, com a atitude intolerante e agressiva, que não responde aos fatos e questões com argumentos, não são democratas. Agem de modo autoritário e autocrático, não se sabe baseados em quê. É possível até que o presidente ache que não deve dar explicações. Lá na Europa, no mesmo momento em que ele atacou o jornalista da Globo, ele disse: não tenho satisfações a dar a você. Isso explica muita coisa. A maior autoridade da República se acha acima de tudo e até da Constituição. E o pior, ele não entende que é a obrigação dele dar satisfações ao eleitor e ao cidadão representados pelo repórter, jornalista ou comentarista. Por quê? O povo não pode estar no lugar dos acontecimentos políticos, até porque tem que cuidar da vida.
Quem vai no lugar do povo a estes locais é o repórter, o cinegrafista, o radialista, o fotógrafo. É o que vai lá pegar os fatos e trazer os acontecimentos. Quando ataca a pessoa do comentarista ou do jornalista, o presidente, assim como um ouvinte, leitores de textos e internautas também, eles atacam o próprio povo no seu direito a ter informação e saber das coisas. Esses comportamentos significam atraso, prepotência, arrogância e autoritarismo de quem não sabe viver na democracia, ou por ignorância, ou por interesse pessoal, ou por puro egoísmo de se achar superior aos demais. E isso a humanidade já compreendeu que não traz nada de bom para a paz, para a alegria, para a esperança no futuro e para a gente viver melhor. É essa reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, 1h49. Você, ouvinte Cultura, já pode participar conosco também aqui, interagir de forma objetiva, sucinta, com o professor Rui Lira. Pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 981091130. Também pode mandar sua mensagem através de nossa transmissão no Facebook e ainda no canal da gente no YouTube, tá bom, minha gente? Vamos lá. Tem mensagem chegando por aqui, Elaine. Eduardo Moura, do São João da Escócia, diz: boa tarde a todos da Rádio Cultura. Se Bolsonaro ataca jornalistas, a boiada faz silêncio. Mas se Lula diz que vai regulamentar a imprensa, ficam chorando. Como entender isso, professor Rui? Olha, uma coisa não se relaciona diretamente à outra, porque o que Lula quer regulamentar, o que ele já tentou, já colocou, é essa história de um grupo, uma família, um esquema econômico ter uma rede nacional de rádio, jornal, de televisão e até de rede social, de blog, de tudo junto. Porque isso nos países como os Estados Unidos, na Europa, isso ninguém aceita para não dar poder demais a um pequeno grupo. Então isso seria a lógica da regulamentação da imprensa. Não seria mexer naquilo que o jornalista possa falar. Isso aí já está na Constituição e sabe-se que nós temos como uma cláusula pétrea, né, uma cláusula que não se pode remover, o direito de expressão, a chamada liberdade de expressão. Todavia, o governo federal pode conceder espaços para outras entidades, para outras unidades da sociedade, para não concentrar demais o poder da imprensa. Agora, a atitude que Bolsonaro tem tido com a imprensa é conhecida. Ele já disse que queria um dia encher a boca de porrada de um jornalista, isso na porta da Catedral de Brasília. Ele se irritou lá com uma pergunta a respeito da família dele, alguma coisa qualquer, e deu esse tipo de resposta. Ele já debochou, já atacou a imprensa inúmeras vezes e agora na Europa ele voltou a repetir esse comportamento. Então esse é que é um comportamento antidemocrático, é um comportamento que não cabe e é um comportamento ao qual Bolsonaro não tem o direito. Ele pode pensar que tem, mas ele não tem esse direito. E quem acha que porque votou nele e ele se elegeu e ele é desse jeito, tem o direito, também não tem. Porque acima de Bolsonaro, ele não está nem acima de Deus nem da Constituição, tem a Constituição. Então ele deve satisfações à Constituição e deve satisfações ao povo que o elegeu. Ninguém foi na casa dele pedir, eu gosto muito de repetir isso, que ele fosse candidato. Ele se candidatou porque quis. Foi uma decisão dele, pessoal. Então, quem se candidata a uma função pública tem a obrigação de dar explicações e justificativas públicas. Aqui tem a mensagem e o boa tarde de Neide Santos, colocou aqui, exclamou: eita, Rui Lira, que eu tenho o prazer de ouvir, um elogio aqui ao professor Rui Lira. E tem também aqui a mensagem de Obrigado, Adriano. hein? Pois é, tem a mensagem aqui de Adriano Heleno. Professor, o que o senhor está achando dessas novas pesquisas que já apontam Lula com 35%? Eu não vi pesquisa nenhuma com Lula com 35%, ainda não vi nenhuma. Hoje saiu uma pesquisa XP e PESP, com Lula ganhando em todos os cenários do primeiro turno e ganhando em todos os cenários do segundo turno.
No primeiro turno ele tem uma faixa de 41% até 45%, e no segundo turno ele tem uma faixa acima de 50% e derrota todos. Seja Bolsonaro, Moro, Ciro, Dória, Eduardo Leite, quem quer que apareça, ele derrota todo mundo no segundo turno. Essa é a pesquisa que eu tenho. Agora, se houver alguma pesquisa com 35 pontos, eu gostaria que o ouvinte me desse um toque. Basta me dar um toque que eu pesquiso e procuro. Aliás, eu já vou procurar. Mas eu pesquisei aqui, viu, professor Oi? Lira? Acabei de pesquisar aqui. A informação que a gente acha é que teve uma pesquisa há 6 dias, divulgada no site focus.jor.br. Seria uma pesquisa do Instituto Data Poder, que mostrou que o ex-presidente Lula segue em primeiro lugar no primeiro turno. De acordo com o levantamento, Lula tem 35% e Bolsonaro se aproxima com 28%. O ex-juiz Sérgio Moro ultrapassa Ciro e tem 8%. E o pedetista fica com 5%. No caso, o Ciro Gomes. Aí tem resultado para João Dória, 4%, Mandetta, 4%, Datena, 3%, Alessandro Vieira, 3%, que é o senador, e o Rodrigo Pacheco tem 1%. Isso é o resultado do primeiro turno, né? Isso, pesquisa Data Poder. Pois é. Então, sendo essa pesquisa Data Poder com esses números aí, resta a gente saber o segundo turno. Ou Poder Data. Aqui em outro site a gente acha como Poder Data o nome. Poder Data e também tem no site 360. Eu vou dar uma olhada, mas aí eu acho que se Lula está com 35%... Isso, no primeiro turno, isso. Essa pesquisa diz no primeiro turno. Se a pesquisa no primeiro turno é possível, porque você tem uma pulverização muito grande de candidaturas. Mas se Lula continua polarizando, só um número aí, Elaine. Lula tem quanto e Bolsonaro tem quanto? Lula tem 35% e Bolsonaro tem 28%, isso num cenário de primeiro turno. E essa pesquisa foi divulgada aí você tem, né, 38 no dia 28. No dia 28 de outubro, essa pesquisa. 38 com 25, você tem 63%, né? Do eleitorado dizendo que a polaridade é entre Lula e Bolsonaro. E aí o que vai interessar também é saber qual é a tendência do segundo turno, porque na pesquisa de hoje Lula já vem com mais. Nessa pesquisa XP, Lula vem com 40%, no mínimo, no primeiro turno. E esse tem sido o patamar de Lula. E tem sido mais ou menos o patamar de Bolsonaro. E isso diz o quê? Já em 10 pesquisas, mais ou menos, uma atrás da outra, durante todo esse semestre que a gente está nele. A gente tem certeza que a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro. E que Bolsonaro está perdendo em todas as simulações de segundo turno, não só para Lula. Perde muito mais para Lula, mas perde também para Dória, perde também para Ciro, até e para outros candidatos. Até para Dória ele perde, porque é um candidato que a gente sabe que não tem condição nenhuma de ir para o segundo turno. Então, me parece que o cenário é o mesmo. Agora, 35% no primeiro turno não significa que Lula perdeu a substância eleitoral, porque ele continua ganhando de Bolsonaro e continua indo para o segundo turno vencendo a eleição. Aqui tem a mensagem do Adriano César, que voltou àquela questão justamente da imprensa, né? Que, boa tarde, Rui. Antigamente eram os petistas que atacavam os jornalistas, agora bolsonaristas. Uma é. A questão é localizar o seguinte, qual é o fato? Então eu lembro de um fato, de um atrito que houve do presidente Lula com um jornalista norte-americano, e que ele fez uma pressão muito forte em cima do jornalista porque ele tentou destruir ou atacar a imagem do presidente Lula. Foi um caso isolado que terminou não dando em nada, o jornalista nem foi expulso, nem foi atacado pelo governo brasileiro. E não era rotina do PT, nós não temos fatos e elementos na imprensa que mostrem que o comportamento do PT era intolerante com a imprensa. Pelo contrário, a imprensa teve toda a liberdade para fazer não só a divulgação da Lava Jato, como do chamado mensalão, e de tudo quanto foi ataque ao PT. Isso tudo circulou na mídia sem que houvesse nenhuma atitude, nem de Dilma, nem de Lula, para atacar jornalista, bater boca com jornalista, chamar jornalista de irresponsável, entendeu? De sem vergonha, de pau mandado ou qualquer coisa semelhante. E com o Bolsonaro isso é rotina. As entidades de jornalistas já firmaram a quantidade de vezes que o presidente detratou e atacou os órgãos de imprensa. E os jornalistas particularmente e pessoalmente até, inclusive, as moças, as mulheres que fazem o seu trabalho também. Ele tem atacado com virulência ele próprio, presidente.
E é uma coisa recorrente, ele vinha fazendo isso, tirou uma de Bolsonaro, Paz e Amor agora em setembro, mas voltou a agredir jornalistas novamente agora na Europa. Então, acho que é uma diferença de uma atitude e de outra. Agora, do mesmo modo que não se pode aceitar que o ex-presidente Lula tenha feito pressão no jornalista porque fez um ataque a ele devia ter recorrido à lei, não se pode aceitar esse comportamento de Bolsonaro, porque a democracia nem é de Lula, nem é de Bolsonaro. A democracia é para nós que pagamos a conta, somos cidadãos e temos o direito de exigir educação, respeito e responsabilidade da parte dos políticos. E Bolsonaro não está respeitando nada disso. A gente está vivendo atualmente um certo clima de casa de mãe Joana, onde todo mundo acha que se apoiar o presidente pode falar o que quiser, fazer o que quiser e tomar a atitude que quiser em nome de uma liberdade que ninguém sabe que liberdade é essa. Isso não é liberdade. Isso tem um nome muito feio chamado esculhambação. A gente abraça, professor Rui Lira e Dido Montenegro, o pessoal que está no ônibus, na linha aqui para o bairro Indianópolis. O nosso estagiário, o Daniel Silva, ele está no ônibus e disse que está na maior altura lá, um motorista do ônibus acompanhando, todo mundo que está no ônibus acompanhando aqui a Rádio Cultura do Nordeste. Que maravilha, que coisa boa. O pessoal saindo ou de casa para o trabalho, ou indo em busca dos seus afazeres, acompanhando aqui as informações com a Cultura Informa. Muito obrigada. Obrigado também pela atenção. Tem aqui a mensagem de... Daniel Nascimento, eu disse Daniel Silva, me desculpem, mas é o Daniel Nascimento. Perfeito, o Daniel está acompanhando a gente aí, esse povo todinho aí, para eles uma ótima tarde. Adriano Heleno, a partir de janeiro, toda pesquisa será registrada. E aí quero ver se Lula vai ter isso mesmo de vantagem. Bom, vamos esperar janeiro, né? Natanael José dizendo parabéns, Rui. Tem outro ouvinte aqui, tem um ouvinte muito especial aqui acompanhando o Rui Lira, dizendo assim: Rui Lira, matando a saudade, lhe ouvindo na Rádio Cultura. Abraços, Laura Gomes, a deputada estadual. Um abraço para Laura também. E vamos de saudade e saudade. Saudade é coisa boa, né? O poeta diz assim, não é Elaine? Quem tem saudade não está sozinho. Tem o carinho da recordação. Por isso, quando estou mais isolado, estou bem acompanhado, com você no coração. Nossa, parabéns. Aldemar Paiva. Inspirado, Muito. professor Rui. Frevo da saudade, é coisa linda. A gente se encontra então na sexta-feira com saudade, não é, professor? Pois Rui Lira? vamos matar a saudade de novo. E muito obrigado aí a todos os ouvintes que nos acompanham. Obrigado a Sandro Rodrigues na nossa técnica, ao Dido Montenegro, que a gente está matando a saudade também. Oba. E a nossa grande entrevistadora, Elaine Dias. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, professor Rui.